Pegar nossas Bíblias neste momento, vamos abrir na Epístola de Paulo aos Efésios. Estamos estudando essa epístola já há algum tempo. E hoje eu quero gastar ainda um pouco mais de tempo falando a respeito do terceiro bloco de bênçãos que Paulo apresenta em Efésios capítulo 1. Os irmãos já sabem, né? Já estão cansados de ouvir nas últimas ministrações que Paulo apresenta 3 blocos de bênçãos provenientes do Deus Trino, do Deus único que se apresenta enquanto Pai, Filho e Espírito Santo, para todos aqueles que ou são alvos do sumo propósito de Deus, ou daqueles que exercem fé no Evangelho. Então, esse terceiro bloco, capítulo 1 de Efésios, versículos 13 e 14, que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quero gastar um pouco mais de tempo falando especificamente sobre o penhor da nossa herança. Eu falei bem pouquinho na última mensagem, eu quero hoje falar um pouco mais. Entretanto, não é possível se falar desse penhor sem voltar um pouquinho na questão anterior, que é a questão do selo do Espírito Santo. É o Senhor que nos selou com o seu Espírito e que esse Espírito agora se torna, portanto, o penhor. Então, esse terceiro bloco de bênçãos fala sobre o selar do Espírito e o Espírito enquanto penhor. Então, essas duas bênçãos estão relacionadas entre si. Na verdade, não são duas coisas distintas. São 2 lados de uma mesma bênção, de uma mesma situação. Uma vez vocês vão perceber que no finalzinho do 13 fala que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é. Ou seja, o Santo Espírito da promessa é ele próprio o penhor. Então, tanto o selo é o Espírito, quanto o penhor também é o Espírito. E nós falamos aqui na última ministração, ou pelo menos nas 2 últimas, que esse selo do Espírito Santo, diferentemente do que pensam, do que dizem, não é uma marca exterior, tampouco é uma marca interior, no sentido de se pensar que seja ela exterior ou interior, seja uma marca objetiva na consciência ou na testa da pessoa. O que eu quero dizer com isso? Que não podemos pensar que seja nem exterior nem interior, se pensar que seja uma marca objetiva. É o velho problema que eu estou insistindo já há bastante tempo, e vou insistir mais uns 10 anos para que as pessoas comecem a perceber a gravidade do que eu estou denunciando hoje, o fato de que tudo o que é orgânico, toda a verdade de Deus, ela é orgânica, o que significa que ela não precisa de um compêndio teológico para ela existir. Ela é como um fato que está presente na criação, e sobretudo, falando do homem, é algo que está presente no homem, que faz parte ou da ação criadora de Deus original, ou da obra que o próprio Deus em nós vai realizando, no aspecto positivo. Porque, por exemplo, o pecado, o que disseram sobre o pecado? Nos disseram, por exemplo, que o pecado são as coisas que nós fazemos. Desde criança, desde a tenra idade, nós somos orientados a que nós devemos tomar o cuidado com o que nós falamos, a palavra que sai dos lábios, ou com a ação que procede das nossas mãos. E tem um certo sentido, eu não estou anulando esse aspecto. Mas o fato é que quando Cristo fala nos evangelhos, ele aponta não para os efeitos, mas ele aponta para a causa. Ele diz que o problema do pecado é uma questão orgânica, é uma questão do coração, é uma questão que está dentro do homem. Jesus diz que nada fora do homem pode contaminá-lo, nada que entrando no homem pode contaminá-lo, como nada de fora do homem pode purificá-lo. Ele diz que é do coração que procedem. Então, ele aponta a causa, enquanto geralmente as pessoas costumam apontar apenas os efeitos, né? Então, enquanto as pessoas estão preocupadas, por exemplo, em não roubar, e há uma preocupação devida, não adianta você pregar que não se deva roubar.
Porque aquele que tem a inclinação, sempre que tentado, fatalmente cairá pela sua inclinação ao furto, ou que seja, ao roubo. Uma vez que deve ser tratado o problema do roubo no coração.